Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma resolução de questões, certo? A prova de hoje que eu peguei aqui para a gente estar trabalhando é a prova que foi feita no último final de semana do IBGE, né? Uma prova a nível nacional. IBGE foi pela FGV, certo? Banca FGV. Tá? A gente já vai resolver aqui então a parte de raciocínio lógico. E caiu foram 15 questões, se eu não me engano, tá? Nessa prova aqui de agente de pesquisa e mapeamento. Então são 15 questões de raciocínio lógico que a gente vai começar a resolver agora. Vamos resolver logo todas de uma vez, certo? Essa primeira questão aqui, o gráfico apresenta o número total de domicílios no Brasil no ano de 2010 e 2022. O aumento percentual do número total de domicílios de 2010 para 2022 é mais próximo de, certo? A gente vai ter um é mais próximo, né? Então a gente vai procurar aproximação, certo? Aqui dá aproximado 67 milhões e 600 mil. Aqui a gente também consegue estar aproximando para 90 milhões e 600 mil, que é um ponto, né? Não é vírgula. Enfim, 67, 90 menos 67 é igual a 23 milhões de diferença. Então, 23 milhões dividido por 67, 23, 67. 23 a gente tem 230 a gente tem 3 vezes 67 a gente tem 180, 201, logo 29 a gente vai ter 4, 0,34, né? A gente já tem a resposta, certo? Próxima questão. No mapa de um bairro, dois pontos foram representados no plano cartesiano, x, y, a, 2 e 1, aqui, e b, menos 3 e 5 ali. As linhas da malha quadricular indicam as únicas vias pelas quais as pessoas podem caminhar, ou seja, elas só podem ir nessa direção ou nessa direção. Chegando aqui, ela só pode ir aqui ou aqui, e assim vai. Ela não pode ir na diagonal, certo? Então, vamos lá. Na escala do mapa são 10, 100 metros, então a cada são 100 metros, 200, 300, 400, enfim. Se uma pessoa caminhar do ponto A ao ponto B apenas por vias permitidas, então o menor comprimento que o trecho caminhado poderá ter, mede, certo? Aqui, gente, uma propriedadezinha, ó. Isso aqui para cá é o mesmo tamanho da gente usar esse caminho aqui, ó. Ou até esse aqui, ó. Ou até esse aqui, ó. Aliás, passei direto, né? Tá duvidando? Vamos contar, ó. Deixa eu pegar o caneta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove. 9 vezes 100, 900 metros. A gente já sabe que é 900 metros, mas enfim, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ou seja, independente do caminho selecionado aqui, vai ser 900 metros. A não ser que a pessoa chegue aqui e volte, né? Suba aqui e volte para cá. Aí realmente não vai ser 900 metros. Mas se ela for só para frente, digamos assim, vai ser 900 metros o caminho mínimo, né? Então, opção 900 metros. 37 e 38. Uma dupla de recenseadores deve ser formada de modo que um deles seja sênior e o outro seja júnior. No momento há três recenseadores, recenseadores sêniores e quatro recenseadores
Júnior. Disponível para a formação do grupo. O número máximo de duplos diferentes que podem ser formados. Combinação. Combinação, né? 3 para 1 e combinação, Antônio. Combinação 3 para 1 e combinação 4 para 1. Combinação de 3 para 1 é 3 sobre 1 vezes 4 sobre 1 dá igual a 12. Sabe-se que a proposição é falsa se sabe-se que a seguinte proposição é falsa, certo? É importante que ficou grifado aqui falsa. Se a pesquisa foi concluída, então os dados foram divulgados, certo? Se, então, a negação disso aqui é a regra do mané, que é igual a mantém a primeira. Peraí, tá, a mesa aqui tá estranha. Mantém a primeira e nega a segunda, certo? Então vamos lá. Se a pesquisa foi concluída, então dados foram divulgados. Logo, a gente vai ter se P em Q, então é negação disso aqui vai ser P e não Q. A pesquisa não foi concluída? Não. Os dados não. A pesquisa foi concluída e os dados não foram divulgados, certo? Porque aqui está dizendo que os dados foram, a negação é não foram, né? E se a pesquisa foi concluída, a pesquisa foi concluída, certo? Então, P e não Q. A circunferência é uma curva que possui propriedade de que todos os pontos equidistam de um ponto dado chamado centro. A gente sabe disso. O centro aqui é a origem. Qualquer segmento que ligue os pontos da circunferência ao centro é chamado de raio, que é dado por esses 3 metros aqui. A figura a seguir ilustra uma circunferência no plano cartesiano, cujo centro é no ponto 0, 0. Aqui a gente tem 0, 0. E cujos raios medem 3 metros. O ponto A e B pertencem aos eixos coordenados e os polígonos OAP e B é um retângulo, certo? Esse polígono aqui é um retângulo. A gente pode observar, né? Pela imagem mesmo, que é um retângulo. Então, vamos lá, já estamos com 7 minutos de vídeo. Vamos lá mais rápido. O ponto A e B pertence a isso, enfim. O comprimento do segmento AB em metro mede. Gente, aqui é uma diagonal do retângulo. A gente sabe que se essa é a diagonal do retângulo, essa aqui também é a diagonal do retângulo. E essa linha azul aqui é quem? Nessa circunferência. Se não é o raio. Ou seja, vai bem aqui pela definição de raio. Ó. É uma curva que possui propriedade de todos, enfim, qualquer segmento que ligue pontos da circunferência, ou seja, esses pontos aqui, circunferência, 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 que liga daqui até a origem, é o raio. Então, esse aqui também é o raio. Logo, qual o tamanho do raio? 3 metros. 3 metros. Então, o segmento AB é igual a 3 metros. Já que essa é a diagonal do retângulo e as diagonais são iguais, então essa diagonal é igual a esse mesmo comprimento, certo? Seguinte, a figura seguinte mostra à esquerda uma caixa de forma de paralelepípedo. A caixa será modificada de modo a permanecer com a forma de paralelepípedo, mas com comprimentos, larguras e alturas reduzidas em 10% cada, relativamente às dimensões da caixa original. A caixa original tinha, né, gente, é sempre importante, é sempre legal você determinar medidas. Vamos supor que essa caixa em formato de paralelepípedo fosse um paralelepípedo, mas com dimensões iguais, que é basicamente um cubo, né? Vamos lá. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho um e aqui eu tenho um. Vai ficar mais fácil para vocês verem. O volume da caixa modificada corresponde ao seguinte percentual do volume da caixa. Gente, se aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um. Eu vou diminuir 10%. 1 menos 10% de 1. Dá igual a
Pessoal, acho que meu microfone bugou na hora da gravação aqui, mas vamos continuar. Eu acho que vocês não ouviram aqui a última parte. Vamos continuar aqui que dá para entender. 0,9. Então, cada medida dessa aqui vai passar a ser 0,9. Aliás, nem precisava fazer isso, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Agora vai ser aqui, ó. 0,9, 0,9, 0,9. Então, qual é o volume o volume do paralelepípedo? Vai ser comprimento vezes largura vezes profundidade. É isso que ele diz? Altura, né? Altura. Vai ser 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9. Aqui dá 81, né? Vezes 0,9 dá igual a 81 menos 80 menos 8,1, né? Que enfim, dá 72,9, que isso aqui transformado em porcento é 79,2%. Próxima questão. A medida de duração de um evento em hora é 0,46 horas. Uma dízima aqui, dízima periódica, né? Que a gente conhece, a gente sabe como transformar essa dízima periódica em um número, em uma fração, para facilitar nossos cálculos. Mas vamos lá. Se o dobro de tal medida for convertido para segundo, obtém-se que quantidade de segundos, certo? Então a gente vai querer obter em segundos. Gente, 0,46 vezes 2. Vamos primeiro, antes de transformar isso aqui, antes de multiplicar isso aqui, antes de trabalhar com isso aqui, vamos transformar em fração, porque a gente vai ter o número exato, certo? O valor exato desse número aqui, ó, representado tendo essa representação, porém agora em fração. A gente sabe que quando tem um número dessa forma, a gente vai tem uma seguinte regrinha, uma seguinte dica, aliás, né? Mas tem uma regra para esse tipo de número. Mas vamos seguir a regra geral. Regra geral. Vamos lá. A gente tem. Apagar isso aqui. A gente tem x é igual a 0,46, barrinha, né? Porque a gente sabe que é uma dízima periódica, então vai ser simulado por isso. E a gente tem aqui 10x é igual a. Vamos fazer 100. 100x é igual a 46,6, certo? Então, 100x menos x é igual a 46,6, aliás, 0,66 menos 40, qual é? Ali, 0,46. Pessoal, aqui a gente tem uma sequência de 6, não tem? É por isso que era até melhor ter feito só com 10x. Mas enfim, vamos lá, a gente já está aqui. Então aqui vai ter 99x é igual a 46,666 menos esse 0,4 aqui. Pessoal, para a gente estar trabalhando aqui, ó, porque esse 4 aqui está depois da vírgula, é importante a gente deixar só a parte periódica depois da vírgula. Então a gente multiplica isso aqui por 10. Vamos multiplicar por 10. Por que multiplicar por 10, professor? Para passar esse número todinho, deixar só a parte periódica. Deixa eu deixar isso mais organizado. 10x é igual a 4,6. Para deixar só isso aqui, ó. Só essa parte periódica do lado de lá, certo? Então a gente vai ter assim, ó. Vai ter a seguinte forma. 10x menos 4,6. A gente tem aqui, ó, 6, 6. Observam. Esse 6 aqui corta com todos esses 6 aqui, né? A gente vai diminuir, certo? E esse 4 aqui corta com esses 6 aqui, ó. Então vai ficar 90x, né? Que é 100 menos 10, 46
menos 4, que é igual a 42. Logo, x é igual a 42 menos 90, certo? Então, essa fração, esse número aqui, ó, pode ser representado sem perca nenhuma do... Nossa, sem perca nenhuma do valor numérico dele, 42 sobre 90. A gente tem 42 sobre 90, já que é o dobro, né? Vezes 2, 84 sobre 90. Agora a gente vai transformar em segundos. Aqui são horas. A gente vai transformar em segundos, que é multiplicado por 60 vai dar minutos, vezes 60 vai dar em segundos. Igual a... Vou copiar aqui. Igual a 60. A gente divide por 60. Aqui eu vou ter 2 e aqui eu vou ter 3. Então a gente vai ter 84 vezes 2 vezes 60. Ah, dá para fazer melhor ainda. Aqui eu vou ter 20 e aqui eu vou ter 1. Então vai ficar 84 vezes 2 vezes 20. 84 vezes 2 dá 168 vezes 20 dá igual a 3.360 segundos. Gabarito, letra D, de Deus. Vamos lá, próxima questão. Se Maria, estou observando aqui se o microfone está gravando. Se Maria foi ao teatro, nem. Aliás, se Maria não foi ao teatro, nem foi e não foi ao cinema, então João perdeu a aposta e não teve onde ficar. Portanto, o fato de João não ter perdido a aposta, e Maria não ter ido ao cinema, observe isso aqui é verdade, certo? A questão já está falando que isso aqui é verdade. Para essa conjunção ser verdade, qual que é a regrinha? Essa primeira tem que ser verdade, essa primeira tem que ser verdade, certo? Então a gente sabe que João, cadê o fato de João não ter perdido a aposta? Aqui ele fala que João perdeu a aposta. Logo, essa aqui, que é uma proposição composta, aqui até aqui, ó, a gente tem duas aqui, a gente tem, ó, vamos lá. Vamos representar isso aqui. A gente tem a primeira proposição, P, e não que, e não que. Então, tudo isso aqui. Então, aqui, vamos supor que seja R e não S, certo? Aqui é S, aqui é R. Só coloquei isso aqui para a gente facilitar, né? Aqui é Q e aqui é P. Pessoal, vamos lá. João não ter perdido a aposta. A afirmação é João perdeu a aposta. Se João não perdeu, então isso aqui é falso. Aliás, aqui, só cuidado nas representações. Aqui é um I. Gente, aqui é falso. Qual é a condição para isso aqui ser verdadeiro? Todas as duas ser verdadeiras, não é? Não é necessário todos os dois ser verdadeiros? A gente já tem uma falsa. Então, esse conjunto todo aqui, independente do resultado de S, independente do valor de S, essa parêntese aqui é falso, certo? Então, essa parte depois é falso. Gente, a gente tabela a verdade. Do sim, então, certo? Quais são as condições para ser verdade? Tabela a verdade. Vamos lá, resultado aqui. Primeira, primeira, primeira tabela verdade. Aqui é o resultado. Resultado. V, V, ele é V. V, F, aqui é F. F, V, aqui é V. E F, V. Só tem uma situação que isso aqui vai ser falso, que é justamente sendo verdade a primeira proposição e a segunda proposição ser falsa. Então, a gente precisa
transformar, ou melhor, a gente precisa garantir que essas daqui seja, aliás, professor, seja falsa. Seja falsa. Não é verdade? Ó, se essa aqui fosse verdadeira, se esse conjunto aqui fosse verdadeiro, então o resultado seria falso. A gente tem que, a gente tem que transformar esse todo conjunto aqui em verdade. Então vamos lá. Vamos lá. Pessoal, aqui no enunciado da questão, ele já fala, certo? Maria não ter ido ao cinema. Ele fala aqui também, ó. Maria não foi ao cinema. Que é não ir ao cinema. É justamente isso aqui, ó. Todo esse não que, certo? Esse não que. Aqui tá dizendo que é verdade, não que. Não que é verdade. Aqui é verdade. Gente, isso aqui não tem que ser falso? Vocês concordam comigo que isso aqui tem que ser falso? Por quê, professor? Porque esse conjunto aqui, essa proposição composta, ela tem que ser falsa. Para no final, isso aqui ser verdade. Isso aqui ser verdade. Isso aqui ser verdade. Certo? Então, esse aqui, obrigatoriamente, tem que ser falso. O que que é ser falso? Maria não foi ao teatro. P é Maria não foi ao teatro. Qual que é a negação de Maria não foi ao teatro? Maria foi ao teatro. Maria foi ao teatro. Maria não foi ao teatro. Maria não foi ao teatro. Fausto, João teve onde ficar. Pouco importa. Né? A gente não tem nem. Não faz nem sentido isso aqui. Maria foi ao teatro. Item C, de certo. João ficou com Maria, também não faz sentido. João não teve onde ficar. Pouco importa, né? Porque essa segunda proposição aqui nessa proposição composta, pouco importa pra gente, né? Essa aqui não gera falso. Pouco importa se isso era verdade ou falso. Pouco importa, certo? Então, a gente não vai garantir isso se ele teve ou não onde ficar, tá bom? A única, realmente, o fato que a gente consegue garantir é que Maria foi ao teatro devido à tabela verdade do sim então, certo? Próxima questão. João e Maria estão em um grande terreno quadrado, cujo perímetro mede 500 metros. Gente, propriedade do quadrado. Maior distância de João e Maria. Vamos lá, representar isso aqui melhor. Quadrado, maior. Aqui é o João. Aqui tá Maria e João. Eles estão na distância maior. Vocês concordam comigo? Que essa aqui é a maior distância que eles podem estar um do outro? Que essa aqui é a distância maior que eles podem estar um do outro? Por quê? Se o João estivesse aqui, eles estariam nessa posição. Seria lado, né? Aqui é lado, aqui é lado, aqui é lado. O perímetro é 500 metros, então 500 metros perímetro, né? Que é a soma de todos os lados. 4L é igual a 500 metros. Logo, L é igual a 500 dividido por 4. Fica igual a 125 metros. O lado, então, é igual a 125 metros. Propriedade do quadrado, a gente sabe que, além da propriedade do quadrado, a gente também tem uma relação trigonométrica aqui, né? Que aqui é 45 graus. 45 graus, a gente sabe que cosseno, cosseno que é igual a seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Consequentemente, a gente multiplicando isso aqui, aliás, isso aqui é cosseno raiz de 2 sobre 2. A gente tem que o lado, a gente quer isso aqui, né? Que é o x, que é justamente a distância. A gente tem que lado é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes x. Logo, x é igual a lado. Logo, x é igual a lado vezes raiz de 2. Confere? Pera aí, tô confundindo alguma coisa aqui. Diagonal é igual
a lado, diagonal é igual a lado, raiz de 2. Lado é igual a 125 metros. Pessoal, ó, só trazendo essa afirmação aqui sobre usando cosseno, a gente tem que cosseno, ou seno, né? Enfim, mas vamos trabalhar com cosseno. Cosseno vai ser L sobre X, né? Porque a gente sabe que cosseno. Talvez eu perca tempo aqui, mas vamos lá. Cosseno é igual a L sobre X, que X é a diagonal. Vamos substituir aqui para ficar mais entendível. É raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Logo, D é igual a L vezes 2 sobre raiz de 2. A gente multiplica por raiz de 2 embaixo e em cima. Vai ficar raiz de 2, vai ficar 2. Em cima vai ficar L, 2 raiz de 2. 2 a gente divide com 2, então vai ficar D é igual a L raiz de 2, que é justamente o que a gente tinha encontrado, certo? Vamos lá, próxima questão. Uma equipe de 60 agentes conclui um serviço de coleta de dados em uma determinada região no período de 5 dias. Considere que quaisquer agentes sempre trabalham em um mesmo ritmo. Diante da consideração, a quantidade de agentes que deve ser adicionada à equipe para que o mesmo serviço possa ser finalizado em 2 dias é de... Vamos lá, gente. Regra de 3. Regra de 3. 60 agentes concluem o serviço 5 dias. 5 dias. Considere qualquer parará, quantos eu preciso aumentar desses 60 para ser concluída em 2 dias. Pessoal, a variável, a variável trabalho, a variável que a gente quer é essa aqui, certo? Vamos lá, estudos indicados. Se é uma regra de 3 diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Gente, se esse número aumenta, se 60 passa a ser 90, esse número aqui vai aumentar ou vai diminuir? Se esse aqui aumenta, se 60 passa, vou até escrever o contrário para ficar mais fácil de entender. Eu quero X funcionários para terminar o trabalho que eu fazia em 5 dias com 60 funcionários. Se esse número aqui, X, passa a ser maior que 60, esse número aqui, 2, consequentemente passa a ser menor que 5. É justamente o que a gente quer. A gente vai aumentar a quantidade de funcionários, a gente vai diminuir a quantidade de prazo de dias, não é isso? Então isso aqui é uma regra de 3 inversamente proporcional, certo? Professor, o que que a gente faz com essa informação? A gente inverte, gente. A gente tem que inverter os lados, algum lado dessa regra de 3. Ou seja, x está para agora 5, assim como 60 está para 2. Resolvendo isso aqui, a gente tem que 2x é igual a 60 vezes 5. 60 vezes 5 dá igual a 300. Portanto, x é igual a 150. Professor, a resposta? Não, gente. Observa-se que x é a quantidade total de funcionários. A gente só quer saber, ó, a quantidade de agentes que devem ser adicionados à equipe. Portanto, 150 menos 60 que já tinha, né? 90 é o gabarito B de bola. Próxima questão. Termo geral de uma sequência dado por 5n ao cubo dividido por 6 menos 5n ao quadrado mais 67n sobre 6 menos 5. Termo A4 dessa sequência a gente só substitui por 4, né? N. Vai ficar então A4 é igual a 5, 4 ao cubo sobre 6 menos 5 ao quadrado mais 67 vezes 4 sobre 6 menos 5. A gente multiplicar 6 dos dois lados, fica melhor, não fica não? Então 6 ao tirar 6 fica igual a 5 vezes ao cubo a gente sabe que é 64, menos 5 vezes 4, que a gente sabe que é 16, sem esquecer do 6, né? Porque a gente multiplicou 6 dos dois lados, mais 67
vezes 4 menos 5 vezes 6. Vamos resolver agora. Vamos resolvendo agora. 6A é igual 5 vezes 64 dá 320 menos 5 vezes 6, 30. 30 vezes 16 dá 480. Mais 64 vezes 7 dá 240 mais 28. 240 mais 28, 268. Por fim, 30, que é igual a. Só somar, né, gente? Somar e subtrair aqui. É, aqui dá menos 510, fica 320. Vamos somar, né? Dá 88, 588 menos 510. Portanto, 6A é igual a 588 menos. Procede? Procede, né? Portanto, A 4 é igual a 78 por 6, que dá igual a por 6, 10, dá 13, né? 13 é de exato. Vamos lá, o 13 vai ser 10, né? 10 vezes 16, 60. 60 dá 18, 18 dá 3. 13. Perfeito. Resposta 13. Vamos lá. Em um instituto de pesquisa, um projeto de recenseamento é bem sucedido quando e apenas quando todos os agentes estão envolvidos. Portanto, em tal instituto, o projeto de recenseamento não é bem sucedido apenas quando. Pessoal, o projeto de recenseamento é quando e apenas quando todos os agentes estão envolvidos. Gente, qual é a negação de todos? Pelo menos algum não vai participar, né? Não, pelo menos algum não vai participar. É, se bem que é isso, né? Então vamos lá. Algum dos seus agentes não está. Rapaz, é isso aqui, não. Um dos seus agentes estão envolvidos ou não, nada a ver. Nenhum dos seus, nada a ver. Aqui seria nenhum, a negação de nenhum seria pelo menos um, né? Pelo menos um estaria envolvido. Algum dos seus agentes está envolvido? Não. Todos os seus agentes, que é a mesma coisa, né? Isso aqui é a mesma coisa que ele disse lá na frente. Então, gabarito, letra A. Pelo menos não. Pelo menos algum não está envolvido. Ou melhor, algum dos seus agentes não está envolvido. Certo? Vamos lá, só mais duas questões e a gente finaliza essa prova, né? Esse bloco dessa prova. Uma turma possui 45 estudantes, dentro das quais apenas 18 são do sexo masculino e, no mínimo, 30 estudantes possuem 18 anos ou mais. Portanto, o número de estudantes dessa turma que são do sexo feminino e possuem 18 anos ou mais é. Vamos lá, gente. A gente tem uma turma. Vou fazer isso aqui melhor. Isso aqui mais bem feito, mais bem feito. A gente tem uma turma, 45 alunos. 45 alunos. Agora a gente tem aqui apenas 18 são masculinos. Portanto, o número feminino é certo. A gente vai ter os femininos aqui agora. São do sexo masculino e no mínimo 30 anjos possuem 18 ou mais. Aqui agora, ó, vamos lá. Só traduzindo aqui o que a gente fez. Masculino, legenda masculino, feminino e o verde é 18 ou mais. 18 ou mais. Pronto, tem uma interseção aqui entre o 18 ou mais
fazer isso aqui melhor. Porque eu vou ter que colocar outro conjunto ali. 18 ou mais. É meio errado, né, gente? Isso aqui, essa representação. Deixa eu ver aqui uma forma melhor ainda para explicar isso aqui, então. Portanto, o número de estudantes dessa turma de que são do sexo feminino sem corte mesmo, sem corte. Dentre os dos quais 18 são do sexo masculino, e no mínimo 30 estudantes possuem 18 ou mais essa idade. Esse 30. Deixa eu tirar aqui. A gente tem que saber quantos desse grupo feminino possui 18 ou menos, né? Aliás, menos de 18. Menos de 18. Vamos, vamos resetar isso aqui. Pera aí, deixa eu apagar tudo isso aqui. Vamos lá. 45 estudantes, 18 homens e no mínimo, vou colocar aqui como, 18 ou mais. 18 mais, no mínimo, então esse 18 ou mais, esse número, 18 ou mais, que é representado pela letra X, a gente tem que X, então, é no mínimo 30 estudantes. O que quer dizer que é no mínimo? Quer dizer que esse aqui, esse X, ou ele é 30, ou ele é mais. Portanto, X é maior que 30. Que 30. X é maior ou igual que 30. Pessoal, portanto, o número de estudantes dessa turma que são do sexo feminino. Gente, 18 é do sexo masculino. Logo, mulher vai ter quanto? 45. Menos 18. Concordam? 18 fica 37, fica 27 mulheres. Mulheres. A gente tem que são 27 mulheres. E a gente sabe que 18 ou mais é no mínimo 30 estudantes. Ou seja, esse X aqui, ele está entre 30 e 45, que é o total da turma. A gente não sabe qual é o valor máximo dele. Então a gente pode assumir que ele tem até 45 estudantes com 18 anos ou mais, certo? Portanto, o número de estudantes dessa turma que são do sexo feminino e possuem menos de 18 é. Pessoal, a gente não sabe qual é. Ó, vamos lá. Y é as pessoas que têm 18 menos. Então a gente não sabe se esse X, qual o X que ele valor, mas a gente sabe qual o valor máximo que X pode assumir. Qual que é o valor máximo que X pode assumir? 15. Porque é justamente essa diferença aqui, ó. 15, certo? Vamos supor que o X seja 30. Y é igual a 15. Concordam comigo? Se o X for 31, Y é igual a 14. Então a gente não sabe qual é o valor mínimo de y, assim como a gente não sabe qual é o valor máximo de x, mas a gente sabe qual é o valor mínimo de x e sabe qual é o valor máximo de y. Sabe qual é o valor máximo de y? Aqui é o máximo, aqui é o mínimo. Gente, a gente tem 18 homens e 27 mulheres. Essas 27 mulheres, 15 delas não pode ser 15, não pode ser 18 menos? Não pode? Então, o que que a gente consegue saber disso? Que 15, no máximo, dessas mulheres tem 18 menos. Isso não é 15 mínimo? Não, porque a gente não sabe qual que é o mínimo de pessoas que tem 18 menos nessa.
dessa turma, certo? É uma questãozinha aqui que deixa você pensar mesmo. Eu pensei que era ali, na primeira lida que eu dei, eu pensava que era questão de conjuntos. Não é questão de conjuntos, é questão de desigualdade. Perfeito? Gente, só traduzindo aqui, ó. X representa pessoas, ou melhor, alunos, né? Alunos que possuem 18 ou mais anos. Y representa alunos que possuem menos de 18 anos. Portanto, X varia de valores maior ou igual a 30 e menor ou igual a 45. Y, a gente tem que é maior ou igual a zero, certo? E menor ou igual a 15. Então, ó, a gente tem que o mínimo dele é zero, né? Que aí, no caso, o mínimo de tudo é zero, né? Aqui é o mínimo, aqui é o máximo. Aqui é o mínimo, aqui é o máximo. Portanto, possui 18 menos. Possui 18 menos. É o Y. Y máximo 15. Mínimo a gente não consegue. Primeiro que nem tem, né? Aqui, ó, zero. Se tivesse zero aqui, talvez a gente até concordaria. Mas a gente não tem. Zero a gente não tem, a gente tem 15. 15 no máximo. Então, a única opção que tem 15 no máximo é, aliás, né? Tudo volta pra cá. 15 no máximo. A gente não vai nem depender, não vai nem precisar, certo? Estudar se é homem ou mulher. Porque, de qualquer forma, a quantidade de alunos que possui 18 anos ou mais é 15 no máximo. Portanto, continuando aqui, para a última. Ah, não, tem duas questões ainda, certo? Vamos lá, gente. Suponha. Tá gravando? Tá gravando. Suponha as seguintes premissas. Se o teatro não é grande nem chique, logo, então o cinema não é pequeno nem pobre. Vamos lá, se o teatro não é grande nem chique, então ele não é grande e não é chique, certo? Vamos lá. Suponha as seguintes premissas. Não é grande nem chique, certo? O cinema é pequeno, o teatro não é chique. Portanto, é correto deduzir que, gente, suponha as seguintes premissas. A gente tem que supor que essas premissas são verdades. São verdades. Pessoal, vamos lá traduzir isso aqui. A gente tem uma proposição P, I. Vamos colocar, né, sem as negações, né? Se o teatro não é grande, então é não grande e não chique. Então, então, o cinema não é, então, o cinema não é pequeno nem pobre. Perfeito? O cinema é pequeno. Gente, onde é que tá falando aqui? O cinema não é pequeno. Então é o R. Aqui é R. O teatro não é chique. O chique é o quê? Então, não é chique, a gente tá. Não. Tá. Aqui é não que. A gente tem que. Vamos lá, atribuir valores. Isso aqui, a gente tem que atribuir valor verdadeiro. Todo, né? A proporção toda. A gente tem que atribuir valor verdadeiro aqui e aqui também. Perfeito? Então vamos lá. A gente sabe que o teatro não é chique. Tá alguma coisa dizendo aqui? Não. Apesar de ser chique, nada a ver, né? A gente aparentemente meu microfone tá desligando. Mas vamos lá. Continuando. A gente sabe que R é verdade. R. Se R é verdade, não R é falso. Concorda? Deixa eu trocar a cor aqui para ficar melhor. Não R é falso. Pessoal, para essa proposição composta aqui ser verdade, tudo isso tinha que ser verdade, não é? Então isso tudo aqui é falso.
Isso tudo é falso. Para isso aqui, todo esse sim, então, ser verdade, só posso assumir visto aquela questão anterior. Considerando aquela questão anterior, a gente sabe que isso aqui só é verdade quando essa outra também é falsa. Professor, mas se isso aqui fosse verdade, aí o resultado disso aqui seria falso e não verdade. A gente tem que supor que é verdade, certo? A gente tem que atribuir valor de verdadeiro e supor que é verdade. Então a gente vai deduzir um fato a partir dessa premissa ser verdadeiro. Se isso aqui é verdade, então um desses dois aqui tem que ser falso. Aliás, se isso aqui é falso, então um desses dois aqui tem que ser falso. Gente, o teatro não é chique. Não que. Não que. Isso aqui é verdade. Então só pode ser isso aqui. Então, não P é falso. Logo, P é verdade. O que que diz não P? Teatro não é grande. Então, P, o teatro é grande. Teatro é grande, tá aqui. Primeira, letra A de amor. Teatro é grande. O cinema é pobre? Gente, pouco importa. Ele não cai aqui, a gente não avalia isso, a gente não tem como deduzir isso, porque a gente já sabe que essa primeira premissa aqui, aliás, essa primeira proposição R é falsa. O teatro não é grande, não, é justamente o contrário, né? O cinema não é pobre. Gente, não, pouco importa, né? Pouco importa esse valor dessa proposição aqui, se ele é pobre ou não. O teatro é pequeno, apesar de ser chique. Apesar de ser chique, chique. O teatro não é chique. Não, ele tá dizendo que o teatro não é chique, ó, então ele não é chique. Ele não é. Isso aqui também seria falso, né? E o teatro é grande também é falso, né? Porque afinal o teatro é pequeno. O teatro é grande, aliás, o teatro é pequeno também é falso, porque ele é grande. É a questão número 50 e última do nosso bloco de matemática. Considere 1,4 como uma aproximação para a raiz de 2. Diante de tal consideração, verifica-se que o número 3,2 está compreendido entre... Gente, 1,4 está compreendido entre 2 e 1. Concorda? Concordo, professor. Logo, 3 elevado a 1,4 está compreendido entre 3 elevado a 1 e 2 e 3 elevado a 2. Quanto é 3 elevado a 1? 3 e 3 elevado a 2? 9. Então, logo, ele está compreendido entre 3 e 9. Item D de doideira. E essa foi a resolução da prova de matemática do concurso para agente de pesquisa e mapeamento do IBGE, feito pela FGV. Obrigado por acompanhar até aqui. Se gostou, se inscreve no canal para acompanhar as demais resoluções de provas de concurso do Brasil afora. Obrigado.